Olá, meus queridos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Quando nós lemos na palavra de Deus sobre curas, e acontecem muitos milagres, tanto no Novo Testamento e muito mais ainda no Novo, né? Quando Jesus trouxe ali uma demonstração de como seria o seu reino, então há pessoas que perguntam: é pecado tomar remédio? Outras perguntam assim: é falta de fé tomar remédio? Então, nós temos que tomar muito cuidado com os extremos, sempre. Um extremo é dizer que Deus não faz milagres, não acredita em milagres. Geralmente, essa pessoa nunca experimentou um milagre e nunca vai experimentar. Como eu já experimentei alguns, eu vou falar no canal uma outra hora, milagres físicos e milagres quando Deus atua através do homem. Eu experimentei dois tipos de milagres: milagres diretamente vindo de Deus, milagres vindo através dos homens, porque eles também são milagres, tá? Então, aqueles que não acreditam nisso nunca vão experimentar. E do outro lado, tem o fanatismo que fala: pode parar de tomar remédio, é falta de fé, Jesus vai te curar, né? E coisas semelhantes. E Deus não prometeu isso. Deus não prometeu que todo mundo ia ser curado. Deus tem alguns critérios e ele cura alguns de maneira sobrenatural, não sabemos por quê, e curam outros que também não sabemos por quê. Aí a pessoa fala: mas ela não foi curada por falta de fé. Isso pode ser, mas pode também não ser. Não dá para uma pessoa bater um martelo e afirmar como se fosse Deus que aquilo foi de um jeito ou de outro. O assunto é muito longo, muitas coisas a ser consideradas e nós não temos todo o tempo do mundo, então vamos falar de algumas coisas mais corretas, né? Então, quando nós estamos lidando com algo desconhecido, nós partimos sempre daquilo que é conhecido, ok? Quando nós estamos estudando um texto da Bíblia que é obscuro, é difícil, temos que pegar aquele mesmo assunto em textos mais claros, para aí sim nós entendermos o que é mais difícil, tá? Eu gosto muito de falar desse assunto e vou falar no decorrer dos vídeos que eu for fazendo, porque infelizmente o nosso tempo é muito curto, tá? Então, o que nós sabemos? Por exemplo, a fome, ela é uma certa deficiência que Deus não tem, né? Então, nós temos. Por que nós temos? Por causa das condições que nós vivemos, do pecado, da nossa fraqueza, etc. Então, nós comemos. Está com fome? Come. Você não vai orar: ah, é falta de fé comer? Não. Deus não prometeu que ia te alimentar de maneira sobrenatural. Deus fez isso alguma vez na Bíblia? Fez. Não se explica como, mas ele fez. Moisés, por 40 dias na presença de Deus, não comeu e não bebeu nada. Pelo menos é o que está registrado na Bíblia. Nós não duvidamos da palavra de Deus. Eu, particularmente, creio. Pelo fato de ele estar na presença de Deus, aquela presença poderosa, e você pode colocar o adjetivo que você quiser, alimentou Moisés. Porque a Bíblia não fala que quando ele desceu do monte, ele estava morrendo de fome. A Bíblia não fala isso. Tá? Então, na presença de Deus, ele foi alimentado. Tá? Bom, até quimicamente tem algumas explicações, por que não? Divinamente, né? Não vou falar nada da química, divinamente. E a química vem de Deus. Não vou nem entrar no mérito agora. Então, você está com fome, você come. Você está com uma coceira no ombro, você coça. Você não vai orar: Senhor, tire essa coceira. Então, seguindo esses pensamentos, nós chegamos ao médico. É pecado usar ao médico? Não, Deus permite até que a medicina se multiplique, ela melhore cada vez mais, justamente porque
ele não quer que nós tenhamos essa dependência. Tá? Tanto é que na ressurreição, todos ressuscitaremos curados, sarados de qualquer doença. Eu uso óculos, não vou usar mais. Estou dando um exemplo aqui. Então, se você tem uma doença crônica, você vai ressuscitar saudável. A palavra de Deus promete. Então, tudo isso fala, lógico, do poder de Deus e fala que Deus, ele não quer que você passe a eternidade dependendo dele para cura ou algo semelhante. Espero que você esteja entendendo o que eu quero dizer. Bom, então, quando Deus dá inteligência aos médicos, cada vez melhor, cada vez mais, é porque ele não quer que isso seja um assunto, por exemplo, da igreja, né? Porque onde diz na palavra de Deus que a igreja tem que concorrer com o hospital? Né? Não está escrito em lugar nenhum, porque não é assim, não é assim. Deus falou assim, Jesus definiu a igreja dessa forma. A minha casa será chamada casa de oração. Então, a prioridade do templo era levar as pessoas ali para orar e para terem comunhão entre elas também. As igrejas não seguem exatamente o ideal de Deus e cada vez está ficando pior. Não sei, precisamos de um milagre. Cada vez está ficando pior. Então, eu nem vou falar sobre esse assunto agora, porque é complicado. Mas vamos voltar então. A igreja não é hospital, o hospital não é igreja. Tá? O açougue não é padaria, a padaria não é açougue. O banco, você vai lá por causa do dinheiro, cada um tem a sua função. Então, Deus quer que a nossa dependência dele seja uma dependência espiritual, amorosa, que não seja algo que atrapalhe a nossa comunhão. Porque se você ficar o tempo todo só pedindo coisas para Deus, você vai desistir de Deus. Toda hora, assim, eu quero dinheiro, eu vou para a igreja, Senhor, me dá dinheiro, eu vou para a igreja porque eu quero ficar curado. Então, sabe, esse interesse todo, assim, pessoal, ele é meio doentio, né? Muito cuidado com isso, né? Eu sei de uma coisa, e eu vou te falar muito sério, o que eu acredito. Quando uma pessoa ora por um enfermo, ainda que o enfermo não venha a ser curado, eu acredito no alívio. Eu acredito. Vem um alívio. Aquela pessoa não vai ficar na mesma coisa antes e depois da oração. Vai ter a presença de Deus ali, porque ele foi convidado. Alguma coisa vai melhorar ou vai ficar sob o controle de Deus. Enfim, Deus, em sua sabedoria, sabe muito bem o que fazer. Não somos nós que vamos ditar a ele o que fazer. Eu já vi pessoas pedindo oração por um irmão com mais de 90 anos de idade. Vamos orar, mas o que ela está esperando? Que ele volte a jogar futebol? Que ele tenha uma saúde de uma criança, que vai no balanço e vai de novo, e fica 3 horas no playground e não se cansa? Até onde que você espera que Deus haja numa oração dessa, né? Olha por um amigo meu, o médico disse que está muito difícil ele sobreviver, ele está tendo, de certa forma, os órgãos estão parando, os órgãos vitais estão parando de funcionar, e quantos anos que ele tem? Ele está com 87 agora, entendeu? Está entendendo? Deus respeita o processo natural das coisas, assim, né? Não é assim que funciona, né? Você joga uma pedra no rio, ela afunda, aí você vai orar para que ela suba e você mostra o poder de Deus, né? Gente, nós temos que cuidar muito, né? Cuidado com o fanatismo, né? Então, se existem maneiras de curar o seu corpo sem ser através de química, se é possível, então você deve recorrer aos remédios naturais. Isso é do agrado de Deus. Ora, se não for, tem que ser do jeito que for. Você não vai estar pecando de usar uma química para curar. O corpo não vai curar, mas pelo menos ali ser um paliativo, né? Tirar sua dor,
Quando eu fazia diálise, eu tinha dor de cabeça, às vezes 2 vezes num dia. E não adiantava orar, não. Era dipirona, passou. 10 minutos depois, passou. Se você acha que Deus considera pecado a pessoa aliviar a dor de cabeça dela com um remédio que realmente traz o alívio, então aí você está precisando de um tratamento melhor, tá? Ou venha conversar com a gente se quiser, para podermos esclarecer esses assuntos, né? Deus permite todos esses remédios aí para o alívio humano por causa da condição que nós estamos aqui desse lado do paraíso. Depois, do outro lado do paraíso, teremos uma cura completa, né? Na hora da ressurreição, como eu falei. Então, ou na volta de Jesus, que a Bíblia promete um novo corpo, um corpo renovado, cheio de saúde, etc. Então, a mulher que tem medo de barata, por exemplo, vai ser removido o medo de barata dela. Aliás, não venha me perguntar se vai ter barata no paraíso, porque isso não é da minha alçada, tá ok? Mas eu espero ter sido claro aqui. Não abuse da misericórdia de Deus, não abuse dos milagres de Deus. Deus não faz a nossa parte, tá? Não adianta você deixar de escovar os dentes e ficar com os dentes cheios de cárie e depois vai no dentista, faz o orçamento, fica muito caro, o dentista fala que você tem várias cáries, eu vou para a igreja lá, eu vou orar para que eu... Não fica curado, não. Deus não vai curar a sua cárie, você tem que cuidar, tá bom? Corre atrás, né? Vocês lembram do pastor, por exemplo, não é o único caso, mas teve aí o pastor Valdomiro. O que ele fez? Tomou a facada no pescoço, ele correu para o hospital, né? Ninguém orou ali para ele ficar curado, né? Se alguém tomasse a facada, ele ia querer orar, pôr a mão, ia falar que o corte ia ficar curado com o toque dele, mas na hora que foi no pescoço dele, foi correndo para o hospital, né? A Igreja Universal faz uma lista de milagres, só que eles têm um hospital em São Paulo, e não é baratinho, viu? E não é baratinho. E muitos membros nem sabem disso, né? Então, assim, se eles podem curar, para que cobrar um hospital, né? Ter um hospital privado, caro, entendeu? Então, cuidado com o fanatismo, cuidado com os extremos, faça a sua parte, que Deus sempre faz a dele. É isso que nós temos que considerar. Por favor, deixe seu like agora nesse vídeo. Eu peço que você compartilhe. Tem muita gente aqui no Brasil que precisa ouvir isso, até porque nós temos um sistema de medicina hospitalar muito ruim, deficiente. Então, compartilhe, se inscreva no canal. Eu lhe agradeço muito pela sua ajuda, em nome de Jesus. Amém.